Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início então à nossa primeira sessão plenária, uma mesa redonda que o Nuno já apresentou, competências para a docência em matemática e ciências naturais. Ah, é? Pronto. Projetar a voz. Então vou tentar falar mais alto. Vou começar por apresentar as minhas colegas intervenientes nesta mesa redonda. Aqui já à minha esquerda está a Maria do Céu Roldão e passo já a fazer uma breve apresentação das intervenientes na mesa. Maria do Céu Roldão, aliás, tal como as restantes intervenientes, é subejamente conhecida, portanto aquilo que irei dizer de facto é uma apresentação muito sintética do vasto currículo profissional, académico e científico de todas elas. Maria do Céu é doutorada em Teoria e Desenvolvimento Curricular pela Simon Fraser University, no Canadá, e agregada em Educação pela Universidade de Aveiro. Exerceu funções docentes no ensino superior politécnico e universitário desde 1985, tendo sido professora coordenadora com agregação na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, onde se aposentou em 2005. Colaborou como docente e como investigadora com as universidades de Aveiro, Católica, dos Açores, de Macau, Lusófona e do Minho. Foi entre 2011 e 2019 professora associada convidada na Universidade Católica Portuguesa, participou em programas de doutoramento da Universidade Católica Portuguesa com as Universidades Católicas de Moçambique e de Angola, é investigadora do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Humano na mesma universidade. Participou em diversos projetos da OCDE, representação do Instituto de Inovação Educacional, de que foi vice-presidente e trabalhou como consultora em projetos da Unesco para a América Latina e também em projetos de cooperação com Moçambique e com Cabo Verde. Tem sido, em diversos contextos, consultora do Ministério da Educação na área do currículo e colabora regularmente com várias universidades brasileiras. Os seus principais interesses científicos situam-se na área do currículo e da teoria curricular e formação de professores, tendo publicado diversos livros e numerosos artigos científicos. Passo também a fazer uma breve apresentação da professora Maria de Lourdes Serrazina, é professora coordenadora aposentada da Escola Superior de Educação, aqui da nossa escola, do Politécnico de Lisboa, doutora em Educação Matemática pela Universidade de Londres, investigadora da Unidade de Investigação em Educação e Informação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, orientou várias teses de doutoramento em Didática da Matemática, dissertações de mestrado em diferentes instituições do ensino superior. Possui uma vasta experiência na formação inicial e também contínua de professores e foi coordenadora do Programa de Formação Contínua em Matemática para professores do primeiro e segundo ciclo, que penso que nos deixou a todos muitas saudades e também uma grande marca em termos da formação contínua no nosso país. Portanto, isto é entre 2005 e 2011. Tem publicado em revistas nacionais, internacionais, livros e capítulos de livros. Passando então a fazer uma outra breve apresentação da Elizabeth Linhares, é doutorada em Educação na especialidade em Didática das Ciências pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e concluiu pós-doutoramento em Educação na mesma instituição. Atualmente é professora adjunta na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. É membro integrado da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, coordenou entre 2015 e 2022 o mestrado em ensino do primeiro ciclo e de Matemática e Ciências Naturais no segundo ciclo e é coordenadora da licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza desde 2017. As principais áreas de interesse incidem na didática, na abordagem de questões sociocientíficas e socioambientais no ensino das ciências, com orientação para a ação e intervenção na comunidade, e as suas publicações seguem estas linhas de investigação. A sua atuação tem estado fortemente ligada à formação inicial e contínua de professores e tem supervisionado estágios de futuros professores e educadores. Tem ainda participado em alguns projetos de investigação nacionais e internacionais, nomeadamente na área da educação ambiental.
Feitas então as breves apresentações, passo a apresentar-vos as questões orientadoras com que desafiei aqui as nossas participantes na mesa redonda. Tendo em consideração o contexto atual, os pressupostos que já foram apresentados pelo Nuno e, portanto, que vou passar adiante, coloquei as seguintes questões, dando liberdade para cada uma delas incidir, focar-se num destes aspectos, visto que o tempo também é limitado, seria completamente impossível cobrir todas estas questões. Portanto, como primeira questão, como pode a formação inicial e contínua para a docência responder aos desafios atuais? Que competências para a docência é importante desenvolver no presente século XXI? E como equaciona o desenvolvimento dessas competências no quadro do desenvolvimento curricular e da interdisciplinaridade entre matemática e ciências naturais e outras áreas, nomeadamente a educação para a cidadania. Claro que cada uma das intervenientes se irá focar ou em termos mais gerais, ou mais na matemática, ou mais nas ciências, como será expectável. E uma última questão que foi mais direcionada à Elizabeth, de que modo é que a investigação na área da didática, e portanto aqui podendo incidir nas ciências naturais e na matemática, portanto eu própria também irei fazer uma curta intervenção nesta mesa redonda no final, realizada pelos futuros docentes ou docentes em exercício, constitui um instrumento da sua formação profissional e como é que enquadra numa perspectiva de interdisciplinaridade entre matemática e ciências naturais e outras áreas, nomeadamente a educação para a cidadania. Estas são as questões com que as intervenientes foram interpeladas e desafiadas e passo já então a palavra à Maria do Céu. Nós vamos andar aqui a dançar um bocadinho com as cadeiras. Chamada dança de cadeiras. Exato. Ups. Ajuda a capa por ali. Ali. Aqui. Não, aqui. Aqui. Exato. 100 anos que eu vivo. Aí. Nunca vou ficar boa disto. Mas já está, não? Já está. Já está. Tenho que voltar para trás. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, que me honra muitíssimo. Nesta casa onde eu comecei, aliás, a minha vida académica, há muitos anos, em 85, e a que me ligam muitos afetos, e muitas pessoas estão aqui presentes que o atestam. É com grande satisfação que entro nesta discussão, que me parece extremamente bem escolhida e em que os desafios lançados, que eu vou tentar gerir com alguma economia, têm, para mim, conforme a Margarida acabou de apresentar, dois planos. Um, e que também já foi levantado na mesa inicial, é, digamos, conjuntural, como nós chamaríamos na história. Eu sou de história, como vocês sabem, não sou de matemática nem de ciências. Minhas ligações a estas temáticas é pela via do currículo no seu todo, e tenho tendência a olhar historicamente para as coisas de formação profissional. E, de facto, é muito verdade que estamos numa mudança de paradigma, num tempo histórico, social, mundial, cuja saída ou cujo desenvolvimento não antevemos, ou temos dificuldades grandes em antever, e que é de uma natureza próxima da ruptura, do meu ponto de vista. Embora eu seja alérgica ao alarmismo, é de facto, olhando para o passado, isso percebe-se. Mas, portanto, em relação à temática que nos traz aqui hoje, essas questões que foram suscitadas relativamente às questões, às novas questões relativamente aos referenciais curriculares, à maior autonomia e flexibilidade, há um novo tipo de desafios sociais também, problemas novos, como foi a pandemia, como é a guerra, como pode ser sei lá o quê, amanhã ou depois. Infelizmente não temos
nunca tivemos, não é só agora, qualquer capacidade de prever com alguma segurança o que vai acontecer. Portanto, essas questões, para mim, estão no plano da conjuntura que estamos a enfrentar. E que estamos a enfrentar estas, já enfrentámos outras e poderemos vir a enfrentar outras. Outra questão, a questão em que eu me queria focar, porque a considero mais estrutural e não tanto conjuntural, é a questão dos professores e da sua formação, que também é uma das temáticas que vocês felizmente propuseram, acrescentada agora com a da investigação, que eu também gostava que tivesse aparecido desde o início, porque inclusivamente tomei a liberdade de vos facultar, através da Maria João, um texto sobre isto que eu publiquei há 3 ou 4 anos no Brasil, e das relações da investigação com a formação, que me parecem também uma temática importante, mas eu não vou entrar por aí. Agora, o que queria dizer em relação às questões conjunturais, muito brevemente, antes de entrar na questão de algum posicionamento meu relativamente à formação de professores, ou àquilo que neste momento anda no ar, com a alegada falta de professores, que me inquieta não é a falta de professores só que me inquieta, é aquilo que pode vir atrás da falta de professores e que não é propriamente a minha visão, mas já lá iremos. Em relação às dificuldades ou às novas circunstâncias conjunturais que estamos a enfrentar, eu olho, por exemplo, para as questões da pandemia, e já há pouco foi referido isto, como uma oportunidade ou uma convergência, se quiserem, com as transformações que no plano curricular, mundialmente, entre nós também, foram ocorrendo nesta última década, digamos assim, no sentido de reforçar a autonomia, pelo menos instituída, ou instituinte ainda não instituída, a autonomia das instituições e dos professores para uma maior gestão do seu próprio currículo. Isto é um discurso que já vem dos anos 90, que estamos sempre a repetir, mas as estruturas continuam bastante imóveis em relação à apropriação disso. Portanto, esse ponto, a pandemia, curiosamente, a meu ver, ou perversamente, mas às vezes acontece em história, obrigou as pessoas a pensarem o currículo e a pensarem as aprendizagens em termos, mesmo que o não denominassem assim, do que é essencial, o que é que tem que se garantir mesmo que se aprende, o que é importante, a própria dificuldade que o recurso a um ensino na prática à distância originou, teve alguns benefícios, no meio de muitas dificuldades que também evidentemente trouxe, mas pelo menos trouxe para a arena central a questão de que, de facto, o que é importante é pensarmos o que é que os alunos, os nossos, aqueles com quem temos compromisso, como eu gosto de dizer, o que é que eles necessitam, o que é que eles têm o direito de levar da escola, estejamos nós na circunstância A, na circunstância B, com internet, sem internet ou presencial. Portanto, penso que essa linha foi uma coisa que pode ser aproveitada, foi uma dimensão que pode ser aproveitada. No que diz respeito aos desafios atuais e às questões realmente estão a ocorrer no mundo, as fake news, esta cultura de inverdade, uma cultura que contém em si a guerra, porque também está cruzada com isso, e que pode vir a conter muito mais coisas, que não sabemos quais são, é também para mim um apelo para repensarmos, de um plano agora já não conjuntural, mas estrutural, o que é que são os professores no meio disto? O que é que somos nós todos, os formadores de professores e os professores, sobretudo os professores, porque os formadores também somos professores, sobretudo quando andamos uma vida inteira, como já é o meu caso, a fazer isto, e na verdade já temos alguma obrigação de pensar sobre estas coisas em termos de futuro. E assim a minha orientação da intervenção que vou tentar ser sobretudo centrada na parte final, é a relação sobre a formação de professores no terror, vou-vos dizer sinceramente, no terror que eu tenho, porque já vi isto acontecer mais vezes, e quem está aqui mais próximo da minha idade também já viu acontecer muitas vezes, ai que horror, agora não há professores. Pois agora temos que ir arranjar uma solução qualquer muito rapidamente eficaz que acaba por desbaratar aquilo que já se tinha feito em muitos aspectos. E assim como as questões demográficas, que é a mesma conversa, que também já foi referido, eu levei a vida inteira nas instituições em que estive, e as outras pessoas também,
agora não se abrem vagas porque não, vão-se reformar não sei quantos professores e não há vagas. Mas depois, de repente, há fatores que são historicamente imprevisíveis, toda a gente sabe, e que é preciso pensar cenários que se alteram. Afinal, temos imensa necessidade de professores. E com os meninos, depois a natalidade, como se olhássemos para a natalidade sozinha, a baixa de natalidade. Mas depois há os outros fatores todos que intervêm na sociedade. Portanto, isto é uma história velha que eu gostava que pensássemos em termos mais de fundo, ou convido a refletirmos em conjunto sobre isso e a perguntarmos-nos sobre o que é isto que nos falta na formação de professores, sendo que andámos todos a fazer o nosso melhor há décadas. Tenho certeza que estivemos a fazer o que achávamos que era melhor, mas nem por isso os resultados às vezes são assim tão satisfatórios quanto isso. Esta coisa não muda aqui, giro. Bem. Pronto. Portanto, a questão que efetivamente eu gostava de colocar primeiro é esta questão de que a falta de professores pode... Tenho a impressão que não estou a fazer bem. Porquê? Não tenho uma projeção, será por isso? Não. Ali está, mas aqui... Aqui não está, tenho que olhar, fazer como vocês, quem está aqui tem que estar a ver coisas, mas não faz mal. Olha, não sei. Pronto, não tem importância. Portanto, na verdade, aquilo que é mais, que eu considero mais importante nesta breves sínteses que cada slide vai trazendo. Não sai daqui com outro discurso. Não faz mal, mas já não é uma coisa que eu não tenho a prática. Estamos, portanto, neste momento, como se fôssemos confrontar. A questão da formação está a ficar centrada em torno da alegada falta de professores, baixa atratividade da docência e a dificuldade que temos perante isso em pensar a docência como profissão. Deixa estar. Pois não. Continua. Não, mas tem que dar para eu ir mudando ali. Basicamente, para mim, a questão central é que nos falta, onde é que está o que nos falta? O que nos falta é desfuncionalizar a profissão e transformá-la, de facto, numa profissão. Isso tem alguns custos, sempre teve, e alguns ganhos profundos. Significa pensarmos, porventura, de outra maneira. Agora também não passa porquê? Também não passa ali? Oh, meu Deus. Não, agora. Meu Deus. Daqui a pouco deixo o PowerPoint e falo sozinha. Qual é que é o slide que era para usar? Esse a seguir? A seguir eu ia neste, não. Neste. Sim, mas podemos passar para esse, já que estou a perder tempo. Portanto, entrando por cada um daqueles quatro elementos. Faça assim, com estas teclas. Mas é com essas que eu estava a fazer. Está a passar bem. Passa Pronto. ali, mas não passa aqui. Pois, é ali. Tem que estar Ali a olhar passa, para trás. mas não faz mal, eu olho para trás. Obrigada. Portanto, na verdade, bom, deixem-me só passar brevemente esta reflexão, que a falta de professores também é uma espécie de pandemia ou de endemia, porque tem a ver com esta ausência total que o sistema total ou quase total tem tido de falta de estudos de planeamento a que eu fazia referência quando andamos que temos sempre a pensar que vai fazer falta professores este ano, não vai daqui a 2 anos, vão-se reformar não sei quantos, como se isso não fosse estudável e podia ser e devia ser estudável. Outra coisa muito referida é a baixa atratividade da profissão. E eu também gosto de dizer que a atratividade da profissão não pode ser usada ou pensada fora do tempo, porque foi muito atrativa num tempo em que o contexto e o mundo em volta e a situação de docência eram completamente diferentes. Portanto, hoje temos que olhar para essas dimensões de outra forma, e essa forma requer seguramente que nós tenhamos que analisar de novo aquilo que nos leva a essa baixa atratividade. Portanto, isto não tem nenhuma... Eu acho que não pode ser pensado saudosisticamente. Era muito interessante ser professora aqui há não sei quantos anos. E agora não é, e agora há muitas condições negativas. Sim, mas havia outras noutros tempos. Portanto, a questão é olharmos para a profissão em si e vermos como é que ela
na sua natureza, se tem deixado esmagar por uma certa desprofissionalização. Na minha opinião, nisto não sou muito otimista, lamento imenso, mas que tem a ver, sobretudo, com uma conotação mais forte da profissão, com aquilo que é o conhecimento profissional que a define. E o conhecimento profissional que a define tem no centro de muitos outros elementos, não vou agora aqui fazer a revisão da literatura sobre o conhecimento profissional, e os Schulmans e os Schoens e os outros todos, mas na verdade no interior de tudo isso, do meu ponto de vista, está a dimensão didática, porque o professor é aquele que ensina, e eu uso isto com frequência naquilo que alguns de vós já têm tido a paciência de ler, e ensinar é promover a aprendizagem dos outros. É por isso que fazemos falta, porque senão não fazíamos falta nenhuma, mesmo quando os contextos, quando as dificuldades e as imprevisibilidades do tempo que estamos a viver ocorrem, a nossa preocupação central, a meu ver, não é tanto como é que os professores vão, ou como é que na nossa formação vamos responder a estas circunstâncias, que são conjunturais, mas como é que é preciso transformar de fundo a profissão, como qualquer outra profissão vai ter que se confrontar com situações que são muito diversas. E, portanto, isso significa combater, do meu ponto de vista, a ideia de que a profissão não é seletiva. Isto parece em contracorrente, na verdade. Eu acho que tem que ser mais seletiva, e que tem que ser mais seletiva em função do que é a essência da ação, do que é efetivamente preciso para ser professor, do que é preciso para garantir cada vez mais, depois da massificação escolar dos anos 70 e 80, aquilo que são as necessidades de educação e os direitos de ser educados das populações neste mundo cada vez mais atravessado pelas tais perturbações. Por outro lado, há outra coisa que eu destacava aqui, que a ida para a profissão, ou a vinda para a profissão, é muito olhada ainda do ponto de vista cultural como uma coisa pessoal, uma adesão pessoal, e menos, há alguma investigação sobre isto, menos como um compromisso societal. Qual é o compromisso dos professores? Se pensarmos qual é o compromisso dos médicos, ou qual é o compromisso dos engenheiros, do ponto de vista da sua função social, porque isso distingue uma profissão de uma atividade funcionária. A profissão tem um compromisso porque responde a uma necessidade que a sociedade lhe reconhece. E para nós a ideia mais forte é, de facto, para mim, que nós temos nas mãos o dever de garantir que todos têm a aprendizagem de que precisam. E é nesse sentido que vão as flexibilidades e que vão as organizações que neste momento estão no currículo de termos aprendizagens essenciais orientadas para um perfil de cidadão, para um perfil de saída ou de entrada na vida em geral, que nos vai permitir poder garantir que através dos conhecimentos, através da aprendizagem e não ao lado, se formam cidadãos. Isto é uma ideia que eu há muitas décadas também venho batendo, é que por muito que existam dimensões como disciplinas ou áreas disciplinares, a cidadania, desenvolvimento, que já têm uma longa história atrás de si, de outras, aqui como noutros países, de outras áreas destinadas a essa dimensão, para mim é o currículo no seu todo que corresponde ou deve corresponder a essa dimensão. Quando nós ensinamos ciências ou ensinamos alguém a ensinar ciências ou matemática, ou história, ou o que for, estamos a reconhecer ou devemos estar, eticamente, que essa é uma dimensão com a qual eles vão precisar de ficar apetrechados em conhecimento e em capacidades e em processos para lidar com a realidade, para intervir na realidade. Isto é uma polémica velha de haver ou não haver áreas separadas para discutir as questões da cidadania. Eu acho que um currículo equilibrado, ele próprio deveria contribuir para uma finalidade cidadã, e é isso que se deseja no sistema que temos neste momento. A outra, estamos a precisar de acabar, não é? Deixem-me passar então para aqui. Não, mais um bocadinho. Pronto. Em face desta dificuldade, digamos assim, da afirmação da profissão, em que eu acho que a exigência, falou-se de exigência há pouco, a exigência tem que ser cada vez mais alta, porque esta é uma profissão que lida com o alto risco. E num mundo de fake news, de guerras imprevistas, de todas estas tragédias que nos estão a atravessar, climatéricas, etc., as pessoas vão ter que lidar com essas realidades
com outra instrumentação mental. E essa não há nada que a dê senão a educação. A educação escolar, neste caso, a educação curricular, ou seja, o conhecimento e o modo como se usa o conhecimento. Portanto, para mim, o essencial de toda esta zona de afirmação da profissão passa por pôr no centro uma solidez de pensamento crítico. Lá está, estamos em competências ditas transversais, mas o pensamento crítico ou o pensamento criativo ou a capacidade de colaboração, que estamos todos a situar-nos na cidadania, no perfil geral, ou em qualquer sítio do mundo, em documentos que expressam esta mesma preocupação, do ponto de vista ideológico, mas como é que se chega lá? Chega-se lá tendo um bom instrumento cognitivo, temos um bom domínio de conhecimento que vai permitir que se faça uma apropriação e um uso que dê à nossa intervenção uma maior solidez. Portanto, eu sou muito favorável a que, para transformar as questões da formação, que de facto precisam de ser trabalhadas, nós temos que usar algumas lógicas, e são essas que eu sintetizo aqui nestes 2 slides finais. Quais são os eixos para pensar a profissão de professores comparando com outras profissões? Quer dizer, tornando-nos mais próximos do que são as profissões afirmadas socialmente, porque nós deixamos-nos bater muito, também pela circunstância de sermos, em parte, dependentes de um estatuto de funcionário. Portanto, uma das coisas que é velha na teoria da formação de professores é a ideia de substituir os conceitos de formação inicial contínua por aí fora por um outro conceito, já muito trabalhado por muitos autores, que é o conceito de desenvolvimento profissional, que significa um contínuo. Significa que nós, nestas instituições, lançamos o ponto de partida para uma carreira que nunca acaba, que acaba só quando nós estivermos no fim da vida, e que não é muito diferente de uma lógica de somas de formações, que é o que predomina, acho eu, no nosso sistema ainda hoje. Por outro lado, em qualquer momento, agora vou falar de formação, mas nesta lógica de desenvolvimento, em qualquer momento da formação de um profissional, mas no caso de um docente, aquilo que tem que ser central é a prática, mas uma prática analisada e teorizada. Ou seja, a prática supervisionada é o termo que nós usamos mais vezes, mas isso não se limita ao existir na formação inicial, X observações de aulas, ou na formação contínua, raramente existe esta vertente, mas a verdadeira formação de um profissional, de um médico, por exemplo, as escolas mais avançadas de medicina, em Harvard, neste momento há um curso relativamente recente, de 2016, centrado, já muitas fazem, no aprender ou formar o profissional a partir do contexto da prática, com um elevado investimento da instituição formadora em termos de tutorizar e de teorizar e questionar essa prática e ir remetendo para o seu aprofundamento das áreas teóricas da formação que são essenciais e, por outro lado, a investigação. Portanto, desde o início e ao longo de os profissionais serem envolvidos na pesquisa sobre a sua própria ação, na atualização do conhecimento que é mobilizado para essa ação, e isto é uma dimensão que eu acho que quer na formação inicial, quer muito menos no desenvolvimento profissional ao longo da vida nas escolas, existe fraquinho, é muito ténue entre nós. A questão do conhecimento profissional é, portanto, para mim, a central. E onde se muda a formação de professores é no locus desta produção de conhecimento profissional. Que em termos de formação contínua, a minha perspectiva vai no sentido de que os contextos de trabalho têm que ser os lugares, que são as escolas, na verdade, escolas, agrupamentos, não me interessa a designação, onde se desenvolve o professor. O Rui Canário dizia há muitos anos que a escola é um lugar onde aprendemos a ser professores, mas isto pode ser lido de várias maneiras. Tive algumas discussões com ele por causa disso, muito amáveis, porque nos estimamos e respeitamos muito. Aprender na escola não significa apropriar a cultura que está na escola, porque a cultura que está na escola é, em muitos aspectos, uma cultura que não é produtora de conhecimento e é muito defensora de um praticismo que transforma a ação docente num saber fazer coisas.
E não é, nós somos teóricos do conhecimento, ou temos que ser teóricos da nossa própria ação, e é aí que as escolas deveriam ter locais, centros, serem elas próprias e não apenas o que pedem emprestado à instituição do lado, lugares de produção e análise de conhecimento, lugares de produção de investigação sobre o que se lá faz. Essa conclusão leva-me a dizer-vos que da nossa, já hoje também foi por acaso aqui referido, isto não é impossível. Não é, isso é muito impossível. Na escola, como é que pode agora haver produção de investigação e de pensamento sobre aquilo que é a ação de ensinar? Supervisão entre pares. As pessoas não gostam de ouvir isto nem um bocadinho, mas eu tenho pena, é aquilo que eu sempre defendi. Há a supervisão no sentido do trabalho analítico dentro dos grupos profissionais, entre os grupos profissionais, com orientações apoiadas por outras instâncias, como sejam as instâncias académicas, que colaborem com as escolas. Portanto, aquilo que eu diria é que é possível fazer isto. Houve programas nacionais, estamos aqui em presença da Lourdes, que teve alguma responsabilidade num deles, formação, programas nacionais, ou financiamentos, ou o que nós queiramos do ponto de vista político, que apoiem e estimulem o desenvolvimento nas escolas da produção de conhecimento. Isto implica parcerias, naturalmente, com as instituições académicas, com os centros de investigação, mas o locus ser lá e a permanência ser lá, porque o que nós fazemos, e o que inclusive a administração faz muito quando lança inovações, e como sabem eu tenho alguma ligação às políticas do Ministério nestas questões do currículo, faz apoio a partir de cima, portanto a partir da própria administração, que cria algumas comissões de apoio, ou regionais, etc., que vão às escolas, que veem as dificuldades das pessoas. Não é por aí, é criar nas escolas lugares de discussão, onde os outros agentes, administração, academia, são convocados para trabalhar com as pessoas. Dirão que isto é uma grande utopia, pois não vou abdicar dela, também já estou numa fase, já não dá para abdicar. Isto implica a cooperação constante da academia e da investigação com o trabalho das escolas e com os centros de formação. Os centros de formação são outra peça que anda um pouco solta no meio disto, porque por várias razões que eu não vou agora escalpelizar, e isso significa que as instituições formadoras, como somos nós, as ESs e as universidades, têm realmente que fazer o trabalho com as escolas numa base regular, sendo que sem as esmagar, sem as vir de uma forma hierárquica, mas de uma forma paritária, de modo a que se criem núcleos de produção de conhecimento, se vão começando a produzir nas próprias escolas e não fora delas. Isto significa também que nós temos no coração da coisa a prática e a revalorização da prática docente, que eu costumo dizer que é uma teoria. Já o Lenin parece-me que dizia que não há nenhuma teoria melhor que uma boa prática, pois eu digo que não há nenhuma boa prática melhor do que aquela que é teorizada. E aos professores cabe teorizar a prática e aos formadores cabe desenvolver nas competências para ensinar a competência de teorizar, de analisar, de nunca parar de analisar a prática docente que desenvolve. E pronto, fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vamos passar à professora Zina. Vamos botar. Onde é que está o meu? Temos que sair, eu não sei, desculpe. Minimizar esta. Faz mal tudo com estes PCs, não sei funcionar. Como que é que funcionas? Com Mac? Com Mac. Vê lá onde é que é a tua. Uma clica, não é uma placa. É a Seminário de Matemática e Ciências. Vou pôr aqui, que aquilo não passa, é? Não, Então, não vou ver passou, por pelo aqui. menos, mas eu sou meia pateta, não é? Sim. Posso ser feito meu. Vê lá. Tá. Então, bom dia a todos. Eu
peguei no tema geral do painel e, portanto, não vou se calhar responder a nenhuma questão diretamente da Margarida, mas pode ser que pelo meio apareça alguma resposta. Portanto, eu começo por agradecer o convite para voltar à ES. Portanto, eu, como já foi dito, fui aqui muitos anos, professora e tive outras funções aqui na escola e por isso é sempre um prazer voltar à ES e quando me convidaram para participar neste painel não podia dizer que não e portanto aceitei o desafio como mais um desafio, embora numa situação em que já estou de alguma maneira não afastada, mas um bocadinho já noutra situação, mas de qualquer forma, portanto, o que eu resolvi fazer foi um bocado, ainda bem que a Maria do Céu foi primeiro, porque eu acho que há coisas que vão se interseccionar, mas de qualquer forma, portanto, eu vou-me focar, como é normal, mais na matemática e vou, sobretudo, pôr algumas reflexões sobre o que é isto de que competências exatamente para esta altura, portanto, que numa altura em que há tanta incerteza, há tanta falta de professores, mas o que é que são professores? Eu acho que a Céu já levantou para aqui algumas questões, que é o que é que nós queremos que seja o professor e, portanto, a profissão de professor, e por isso não podemos, porque há falta de professores, considerar que agora basta saber matemática para ser professor, quer dizer, que parece ser uma tendência que às vezes a gente ouve assim e que nos arrepia, porque realmente fizemos um caminho durante, eu sou do tempo em que trabalhei na profissionalização em exercício, antes disso tive numa escola secundária em que eu era a única pessoa, não era por ser eu, mas era a única pessoa em 14 lugares de professores de matemática que tinha profissionalização na altura, portanto que tinha formação para ser professora, mais ninguém tinha, portanto toda a gente fazia o seu melhor, mas digamos, eu não quero voltar a um tempo parecido com esse, e portanto acho que como instituições de formação de professores temos que realmente fazer valer o que é isto de ser professor e portanto no fundo esta ideia do professor como profissão e que não é substituída por alguém que por exemplo sabe um bocadinho de matemática e agora vai ensinar matemática, portanto acho que isso é uma questão que nos deve preocupar a todos. Portanto, eu vou começar por alguns pressupostos que eu acho que são fundamentais pensarmos, portanto, e um pressuposto que eu resolvi trazer é este do senhor da OCDE, que anda por aí sempre a falar de educação, e que diz, por exemplo, teve esta frase em 2018, que é as crianças que entraram na escola em 2018 serão adultos em 2030, e, portanto, a escola tem uma função incrível, que é prepará-los para empregos que ainda não foram criados, para tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolverem problemas que ainda não são possíveis de antecipar. E, portanto, esta é a função do professor, que realmente, no fundo, como fazer isto, quer dizer, este é o nosso grande dilema, é exatamente pensar como é que vamos resolver isso. Por outro lado, também o velho Paulo Freire, não é, que muito nos inspirou nos anos 70 e por aí adiante, e que diz que, por exemplo, diz esta frase também em 96, que não é novidade para ninguém, mas de qualquer forma é bom sempre recordar, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Portanto, estes, digamos, embora depois apareçam outros, mas são os meus pressupostos, digamos, para aquilo que eu vou dizer a seguir. E, portanto, no fundo, como vou centrar na matemática, também achei que era importante trazer o que é isto de aprender matemática, quais são os meus pressupostos quando falo em aprender matemática, porque o professor ensina, mas os alunos aprendem, e o professor só ensina se os alunos aprendem. Eu sou daquelas que sempre considerei que o professor não ensina se ninguém aprender, e portanto o facto do professor dar a matéria, etc., não quer dizer que haja aprendizagem. E, portanto, aprender matemática, no fundo, significa ser capaz de fazer conexões e associações entre diversos significados de cada nova ideia e
depende de uma multiplicidade de relações que o aprendente é capaz de estabelecer entre esses diferentes significados. E quando nós falamos, por exemplo, nas aprendizagens essenciais, esta é uma ideia que aparece muito forte, estas ideias de o que é isto de aprender matemática, não é aprender a fazer as contas, não é aprender aspectos factuais, mas é muito mais do que isso, e é esse muito mais do que isso que o professor é desafiado a fazer com que os alunos aprendam. Depois, nesta perspectiva, portanto, nós temos um papel para o professor, que é o ser facilitador da aprendizagem significativa dos alunos, portanto, no fundo, este é um papel dificílimo para o professor, que é ser capaz de fazer isso, que é ser, como a Céu também já disse, investigador dos processos de ensino e aprendizagem. Portanto, no fundo, o professor é um investigador, ou deve ser um investigador, sobre exatamente para gerar conhecimento profissional, portanto, aquilo que acontece nas suas salas de aula, como é que os alunos aprendem, vai construindo o seu conhecimento profissional por aí, e um constante construtor de currículo, cada vez que conduz experiências com os seus alunos, reflete sobre elas e reformula-as. E nesta perspectiva é um gerador de conhecimento didático quando investiga sobre os processos de desenvolvimento do currículo. E para isso tem que ter a oportunidade de, por um lado, desenvolver as suas ideias matemáticas, e estou a falar da formação inicial, mas também da formação contínua, questionar as suas crenças, e nós sabemos que há um monte em qualquer disciplina, mas então em relação à matemática há crenças que nós temos muitas vezes muito arraigadas e que têm a sociedade e que é importante questionar, e sobretudo ganhar autoconfiança nas suas capacidades como professor de matemática, que faça aprender os alunos. E por isso tem que ter oportunidades na sua formação, quer inicial, quer contínua, de desenvolver experiências significativas, quer em relação a aspectos-chave do currículo, e de modo a que possa trabalhá-los com os seus alunos, portanto, no fundo, ele próprio tem que viver essas experiências significativas e experimentar um ambiente de aprendizagem que no fundo, seja propício à formulação, partilha e resolução de problemas. Por exemplo, eu tenho ouvido ultimamente as aprendizagens essenciais agora falam da formulação de problemas, mas sempre se falou da formulação de problemas, não é? Portanto, não é uma novidade das aprendizagens essenciais, mas as aprendizagens essenciais, se calhar, agora dão alguma ênfase mais, e porque realmente não se é um resolvedor de problemas se não souber formular problemas, e portanto, ao resolver problemas, temos que também saber formular problemas, e o professor tem que ter essa experiência. E todos nós sabemos que quando começamos a tentar formular problemas temos alguma dificuldade, mas com o tempo nós vamos aprender a formular problemas. Investigar, tomar decisões, analisar, portanto, tudo aquilo que está ligado à questão da resolução de problemas e, sobretudo, o envolvimento em processos de reflexão que levem ao tal questionamento das suas crenças e concepções sobre o que é isto de ensinar e aprender, neste caso a matemática, mas que é válido para qualquer disciplina. Depois, há esta frase que eu também gosto, que é de um investigador inglês do meu tempo, do King's College, que dizia: em vez de adquirirem um corpo de conhecimentos, os professores precisam de algo mais, uma sensibilidade matemática. Portanto, no fundo, que os tornem capazes de lidar com o currículo existente, mas também estarem abertos à mudança. Portanto, no fundo, aquela ideia, a Margarida lançava, então, e agora as novas aprendizagens, como é que é? O professor tem que possuir esta sensibilidade matemática, neste caso, mas se calhar também é a sensibilidade científica mais geral, é capaz de alguma maneira, lidar com esses aspectos. E, no fundo, há uma frase que eu gosto, não me lembro de quem é o autor, mas já há vários autores que falam sobre isso, que é a formação, por exemplo, referindo-se à formação inicial, diz: a formação inicial não é mais do que o início, e portanto o que é importante é que a formação inicial desenvolva o desejo de aprender dos futuros professores, porque se fizermos isso, se a formação inicial desenvolver o desejo de aprender, então nós, de alguma maneira, temos a certeza que os professores vão aprendendo ao longo da vida e, portanto, cada vez que têm
necessidade de aprender novas coisas, e eu, com a minha idade, que já não é daqui da geração da CEL, eu, por exemplo, em relação à matemática, nós tivemos, eu ensinei imensas coisas que nunca aprendi na minha formação inicial e que tive que aprender e que é importante, e que no fundo nós professores somos capazes de aprender tudo desde que queiramos e tenhamos essa disposição para aprender, e é isto que eu acho que é importante fazer. E por isso este apoio, alguns dilemas muitas vezes à formação, que é assim, sobretudo na formação inicial, e eu que andei por cá há muitos anos, a gente diz assim, mas eu não posso fazer tudo, eles precisam saber isto, e agora como é que eu faço? Quer dizer, não podemos mesmo fazer tudo, quer dizer, é impossível, mas também não é desejável. O que é desejável é que realmente haja uma base, e essa base tem que ser discutida entre os formadores, o que é importante aprender aqui para depois continuar a aprender. Portanto, não é aprender agora tudo para ser professor, porque isso é impossível, não é possível e não é isso que se quer. E, portanto, no fundo, se isto for feito, nós estamos a preparar professores, e quer dizer, na formação inicial, isto aplica-se exatamente à formação contínua, não é? Nós estamos a preparar professores para este currículo, para a próxima, para a próxima, para a próxima e para todos os outros que venham, porque o professor é capaz de ser um aprendente toda a vida e, portanto, nesse sentido, é capaz de ensinar os diferentes currículos que forem aprendendo, forem aparecendo, até porque, como dizia o Schiller lá da OCDE, nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro e, portanto, temos que realmente pensar sobre isso. Depois, então, eu vou, se calhar já está mesmo a terminar, vou falar, portanto, agora eu elenquei aqui um conjunto de competências a desenvolver, que vocês vão olhar, mas não tem nada a ver com matemática, mas tem tudo a ver com matemática, na minha perspectiva. Portanto, no fundo, a primeira, que eu acho que é fundamental desenvolver na formação, é a vontade e predisposição para aprender e manter-se atualizado. Isto digamos, o crucial na minha perspectiva. Depois, uma coisa que nos fez muita falta na pandemia, às vezes, que é a questão da autonomia. Os professores tiveram que ter uma grande autonomia quando veio a pandemia, não é? Porque tiveram que fazer qualquer coisa, portanto, esta questão da autonomia profissional, e não só, é fundamental. Depois, flexibilidade de pensamento, quer dizer, se nós não formos flexíveis, não conseguimos ter uma postura perante as novas situações que aparecem. Saber utilizar a tecnologia como recurso para a aprendizagem, isto hoje, quer dizer, em qualquer área, na matemática também, por exemplo, agora estamos com as novas aprendizagens essenciais na matemática, em que a tecnologia tem realmente aparece muito, e ainda bem, não é? Porque estamos num mundo tecnológico neste momento, mas este é um aspecto que me parece incontornável em qualquer área. O pensamento crítico, no fundo, que também já há bocadinho foi falado, portanto, esta parece-me que é uma questão fundamental. A questão da capacidade de pesquisa, gestão e organização da informação, porque só assim conseguimos investigar, por exemplo, a nossa própria prática, que em colaboração com os outros, e o refletir sobre a própria prática, no sentido, se eu quero investigar a minha própria prática, tenho que começar por fazer uma reflexão sobre ela e, portanto, no fundo, a reflexão sobre a prática é um aspecto fundamental em qualquer área e também como professores de matemática. Portanto, no fundo, não pus aqui nenhuma competência diretamente ligada à matemática, mas, no fundo, todas elas são fundamentais no professor de matemática, na minha perspectiva. E termino. Muito obrigada, Lourdes. Desculpa, deixa aberto, não tirei. Não faz mal, vou tentar aqui ver se me oriento. Esta aqui, não é? Não. Não está a abrir. Vamos ver outra coisa. Aqui.
A minha está aberta. Ok, e agora já não. Não sou só eu, fico Pois, contente. não, estou, mas- Está a aparecer a minha Está a canal aparecer cheio. Pois, Mas porque é que. porque tem 3 PowerPoints abertos. Mas este eu não queria fechar. É Deixa para eu ver. continuar, Ok. sim. Mas se calhar, porque como fica naquele modo, se calhar é melhor eu fechar. Depois pode abrir outra vez. Está bem. É que nem sequer aparece o ecrã que está Ora bem. realmente isto. Qual é que é a Não, sua? e estas são as básicas. É que diz apresentação realizada aqui, Linhares. Fechou a minha, foi? Depois tenho que passar a abrir. Não aparece ali ainda, não? Agora sim. Ok, muito Ficou a obrigada. contrapor-se uma outra. Peço desculpa. Muito bom dia a todos e a todas. Peço desculpa por este início. Quero começar por agradecer também o convite para integrar aqui este painel plenário. Quero também cumprimentar as minhas ilustres colegas aqui que partilham comigo. É para mim realmente uma grande... É com muito gosto que estou aqui a partilhar esta mesa redonda com as professoras e aproveito ainda também para felicitar aqui toda esta organização e nomeadamente pela pertinência da temática que nos traz e nos reúne aqui hoje. Relativamente aqui, também cumprimentar todos os presentes e perante esta questão desafiante, que competências para a docência em matemática e ciências naturais, não sei se irei efetivamente contemplar, tal como a professora Margarida mencionou, todos os aspectos que ela indicou e em particular sim vou fazer referência à questão da investigação, mas procurei também integrar aqui os vários elementos e pontos integradores que indicou logo no início desta mesa redonda. E, portanto, eu daria início precisamente aqui com este excerto que retirei do Conselho Nacional de Educação e que nos remete e explana precisamente para esta nossa preocupação no âmbito da formação para a docência, que no fundo é dotar os professores com as competências, com os conhecimentos científicos, técnicos e pedagógicos e atendendo também a todo o contexto que já foi aqui mencionado, realmente a capacitar os docentes para os desafios educativos que as circunstâncias exigirem, não é? E que circunstâncias são essas? São aquelas que já foram aqui mencionadas desde a abertura desta mesa redonda e que também subejamente abordadas, mas são muitos efetivamente os desafios que marcam a formação para a docência e desde as constantes transformações que vão ocorrendo na nossa sociedade, marcadas pela globalização, pelo crescente desenvolvimento tecnológico e todo um contexto também no âmbito da flexibilidade e autonomia que é conferida às escolas, não é, para gerir o currículo e então esta ênfase ao nível da cidadania, que está ela subjacente naturalmente o desenvolvimento a nível interpessoal e também a intervenção orientada para a sociedade. Relativamente a todos estes determinantes, naturalmente vão ter reflexo ao nível das instituições educativas e com isto faço referência naturalmente à educação dos alunos e também à formação de professores, que é aquilo que também nos reúne aqui, e as instituições que os formam. Sendo assim, temos aqui, peço desculpa, esta grande questão, como é que pode a formação para a docência na área das ciências naturais, vou ter este foco, mas também naturalmente estão envolvidas todas as outras componentes e áreas, responder a estes desafios. Eu diria que através de uma abordagem que esteja orientada para o desenvolvimento de competências, que é isto que também estamos aqui hoje a falar, e o que está preconizado ao nível da política educativa e das recomendações a nível nacional e internacional. Então, apenas para nos enquadrarmos aqui em termos da formação para a docência, daria destaque naturalmente ao currículo dos ensinos básico e secundário, que no âmbito da formação para a docência é crucial atendermos a esse currículo e também ao próprio currículo dos cursos de formação de professores, que devem naturalmente atender ao que está definido
ao nível dos normativos legais. Depois, alguns pontos de partida. Eu daria aqui destaque também a esta questão que já foi aqui mencionada, à complexidade da profissão. Efetivamente, ser professor é complexo e, dada essa especificidade, destaquei aqui alguns elementos que eu considero cruciais, nomeadamente uma formação assente em práticas metodológicas afins daquelas que o professor vier a utilizar para a prática, no âmbito da sua prática pedagógica. Então, no âmbito da formação para a docência, considero que nós devemos proporcionar efetivamente oportunidades quanto a atividades que possamos promover com eles, que eles possam depois transferir para, para a sua intervenção. Também ter presente naturalmente o perfil dos alunos, que enquanto matriz que orienta a nossa tomada de decisão, enquanto professores depois na sua prática, e ainda termos presente essa gestão integrada do conhecimento, não é? A valorização do trabalho interdisciplinar, sem naturalmente desvalorizar os saberes disciplinares. Então, eu faria aqui referência a estes 4 grandes grupos de competências para a docência em ciências naturais para o século XXI e baseados na National Academy of Science, que procuram, naturalmente as competências são muitas, não é? Mas que procuram então agrupar nestes 4 grandes grupos, que é o conhecimento profundo do conteúdo, em que se destaca aqui a importância da compreensão profunda, interligada do conteúdo e das práticas ligadas à educação científica. Aqui implica também mobilizar as competências de literacia científica, a capacidade de envolver os alunos em discursos, e aqui já estamos também ao nível das competências de comunicação complexas. É importante nós consigamos promover nos futuros professores e também enquanto professores, envolver, não é, os estudantes na comunicação, nesta componente da comunicação, porque é através dela, no fundo, que mobilizamos também os conhecimentos e que conseguimos também chegar à questão também da interpretação e que conseguimos interagir também com eficácia. Depois, considerando ainda outra dimensão da profissão docente, não é? Que é compreender toda a gama de estratégias de avaliação. Enquanto professor, é crucial que nós consigamos também trabalhar estas questões da avaliação e que saibamos que estratégias existem, que instrumentos nós podemos utilizar e como os utilizar na prática. Eu penso que esta é uma grande questão, muitas vezes, que quando os nossos estudantes na formação de professores vão para o terreno, é uma grande dúvida e questão que se coloca sempre. E é crucial nós desenvolvermos e vamos aprendendo também nos próprios contextos a implementar, porque isto de passar depois daquilo que é trabalhado no contexto e depois para a sua prática, daí a importância que é efetivamente o trabalhar em contexto real, não é? E o compreender como aprender com a prática, e aqui está efetivamente interligada à questão da investigação, ou seja, como é que eu através da prática produzo conhecimento sobre aquilo que eu estou a fazer e de que forma aquilo que eu estou a fazer me ajuda a melhorar e a promover, naturalmente, esse é sempre o nosso objetivo, as aprendizagens com os meus alunos. Eu destacaria, para além destes 4 grandes grupos de competências, ainda em termos de uma ferramenta como referência que é transversal, não só, lá está, não se aplica só às ciências naturais, mas a todas, a estas competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, que destaca aqui várias dimensões que considero cruciais, precisamente nessa perspectiva que temos que ter, enquanto professores, enquanto cidadãos, de aprendermos ao longo da vida para enfrentar toda esta imprevisibilidade que caracteriza então a nossa sociedade. E naturalmente, também as áreas de competências do perfil dos alunos devem estar presentes no âmbito da formação de professores, para que efetivamente eles estejam familiarizados com elas e consigam perceber como é que as podem, então, trabalhar com os seus alunos. Então, que práticas é que podem contribuir para superar estes desafios no ensino das ciências? Procurei recolher aqui alguns elementos que considero cruciais, desde práticas que estejam centradas em metodologias ativas, trago aqui alguns exemplos, naturalmente não há uma melhor que as outras, mas eu diria que aqui o importante é conseguirmos fazer abordagens diversificadas e também proporcionar diferentes contextos de aprendizagem.
dando continuidade, para desenvolver este trabalho, o trabalho em grupo naturalmente é crucial e também que tenha uma orientação de trabalho colaborativo e interdisciplinar de professores, ou seja, se nós queremos que depois os professores possam ir para o terreno e implementar o que está previsto, não é, em termos da flexibilidade e autonomia curricular, que é o trabalho interdisciplinar, o trabalho colaborativo, claro que devem ser dadas também condições para tal, nós também devemos procurar implementar isso nas nossas práticas e é isso que também procuramos fazer, naturalmente devidamente enquadrado com o currículo e também estabelecer parcerias com a comunidade, porque é isto, temos de estar abertos e enriquecemos e aprendemos com essas mesmas parcerias. Articuladas ainda, naturalmente, também com a investigação. Aqui é uma questão crucial e também procurar integrar os nossos estudantes na formação em projetos que estejam relacionados, então, com esta educação, para criarmos a tal postura, a tal cultura investigativa que é tão importante para consigamos nos perspectivar sempre com uma orientação de melhoria das nossas práticas e para podermos promover essas mesmas aprendizagens. Outros aspectos que eu destacaria aqui é podermos proporcionar tarefas desafiadoras e a questão do próprio feedback, ou seja, se nós falamos em avaliação formativa e temos também que proporcionar essa avaliação formativa no âmbito da nossa prática e promover essa reflexão sobre os processos de aprendizagem, ou seja, a tal autorregulação, onde é que eu devo apostar, qual é o caminho a seguir para que realmente possa melhorar em termos das minhas aprendizagens e de que forma é que aquilo que eu quero que lá está, seja aprendido, está a funcionar, não está. Então, isso acaba por ser crucial também neste processo. Depois, outro aspecto que nos liga muito à motivação, não é? Hoje em dia muitas vezes é difícil agarrarmos os estudantes, os alunos, e então é muito importante podermos encontrar tópicos que estejam relacionados com as suas vidas e que façam parte dos seus interesses, em que eles também possam ter escolhas, não é? Ou seja, eu gostava de trabalhar este tema, claro, devidamente enquadrado, dentro daquilo que estamos a trabalhar. Organizar também, naturalmente, como já foi aqui também referido, as tecnologias de informação e comunicação, fazem parte do nosso dia-a-dia, e também aqui a questão da utilização crítica das fontes de informação, ou seja, a questão da pesquisa, a questão da análise crítica da informação, onde é que ela provém, e todos estes elementos são cruciais. Promover atividades também que permitam aos estudantes fazer as tais escolhas para poderem debater, apresentar pontos de vista e tudo isto com uma orientação em valores. E terminaria aqui, procurei aqui enquadrar alguns elementos com a criação de espaços e tempos para os estudantes poderem intervir e agir com responsabilidade. Então, isto encaminha-nos agora aqui também para esta questão do papel da investigação. A investigação é crucial, como já foi aqui mencionado e muito importante, dá oportunidade aos professores para efetivamente desenvolverem conhecimento profissional, conhecerem também metodologias e estratégias e instrumentos que possam utilizar para realmente avaliar a forma como eles estão a ensinar também, perceber como é que está a ser recebido pelos seus alunos e criarem, produzirem conhecimento, não é? Encontrar soluções, é a tal investigação sobre a própria prática profissional. No nosso dia-a-dia, enquanto profissionais, confrontamos-nos com diversos problemas, diversas dificuldades, então importa que nós possamos analisar, não é? com outro olhar mais rigoroso, sistematizado, com outra regularidade, as informações que possamos obter a partir daí. E um exemplo também disto que é feito ao nível da formação de professores, através dos seus relatórios que vão produzindo, os estudantes são introduzidos, no fundo, a essa investigação desde a formação inicial. Realmente não sei se é suficiente para instituir essa cultura investigativa que depois possam transportar para as escolas, certamente, como a professora Maria do Céu Roldão dizia há pouco, criar aqui uns núcleos, não é? Poderá ser muito importante para conseguir efetivamente consolidar estas questões, que são cruciais também aqui ao nível da profissão docente. Mas destacaria aqui, por exemplo, esta questão da dimensão investigativa através de um excerto este que foi retirado de um relatório de estágio,
e no qual esta estudante, então, que agora é professora, destaca realmente o papel da investigação em termos da melhoria das suas práticas docentes, porque ela teve oportunidade, através da sua intervenção, de testar determinadas atividades, perceber como é que funcionavam, e por vezes nós pensamos, aquilo que é trabalhado na formação, isto depois na prática não funciona, ou pode ser difícil, ou os alunos é muito complicado para eles, e efetivamente, no que diz respeito aqui a este caso em particular, por exemplo, de representação de papéis no segundo ciclo em aulas de ciências naturais, claro que com todos os passos necessários, não é, para chegarmos a este momento da discussão, da partilha de ideias, acaba por ser muito enriquecedor. Recordo-me perfeitamente deste caso em particular, em que se percebeu que efetivamente funcionava com eles e acabavam por se motivar e envolver muito no processo e levar essa questão muito a peito. Depois também a tal abertura para o exterior, ou seja, como é que eu posso intervir e promover práticas de intervenção na comunidade. Existem várias formas de poder realizar e como é que posso operacionalizar estas dimensões, através, por exemplo, de uma exposição sobre um determinado tema. E eu queria ainda terminar partilhando aqui este projeto que é o Creative Lab. E porquê é que eu vou falar deste projeto? Considero como um exemplo de boas práticas. Naturalmente existem muitas outras boas práticas desenvolvidas e que envolvem o trabalho interdisciplinar, a investigação e o trabalho colaborativo entre os docentes nas mais diversas instituições. Esta aqui também será uma delas, mas este é aquele que me é próximo e que conheço o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que no fundo integra todos estes elementos, ou procura integrar no seu dia-a-dia todos estes elementos que acabei aqui de evidenciar como sendo então as práticas que podem contribuir para superar os vários desafios então que se colocam à sociedade. E trata-se de um projeto então que é dinamizado por docentes do Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior de Educação de Santarém, e que, associado a este projeto, envolve efetivamente várias intervenções, várias atividades. Um dos seus principais objetivos é formar educadores e professores, tendo por base esta abordagem didática que procura desenvolver a interdisciplinaridade, não é? Em ambientes educativos também inovadores. E apenas queria partilhar aqui algumas situações de práticas que vão sendo desenvolvidas entre os mais diversos docentes que pertencem aqui a este departamento e que se articulam, ou seja, há uma mobilização dos docentes do departamento em si, mas que procuram também mobilizar os docentes de outros departamentos da escola e que têm vindo a conseguir também desenvolver, não só na área da matemática e das ciências em particular, mas também a nível do português, ao nível da geografia, ao nível da história. Aqui são exemplos de atividade outdoor, por exemplo, ou STEAM, que envolvem a tal interdisciplinaridade, em que temos mais do que um professor na sala de aula, pode ser o de matemática e de ciências, e que efetivamente desenvolvem esse trabalho colaborativo, interdisciplinar, para que estes futuros professores possam efetivamente vivenciar e ser mais fácil a transferência, no fundo, destas abordagens para os seus contextos de prática. Quanto às tecnologias, também fazem parte deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, e nomeadamente temos desenvolvido também algumas aplicações nesse sentido, que depois são utilizadas também no âmbito das propostas didáticas que desenvolvemos com eles. Ainda numa perspectiva agora orientada para a comunidade, também se procura no âmbito da formação de professores que haja uma intervenção, não é? E neste caso na área da educação ambiental, em que devem promover jogos, atividades que visem a sensibilização e, por outro lado, eles estão aqui a intervir, a agir de uma forma ativa em vista, naturalmente, aqui de determinados objetivos relacionados com a promoção de conhecimento e também a prevenção de determinados problemas ambientais.
No âmbito disto tudo, temos vindo a produzir também vários recursos que integram as questões do currículo, que são divulgados depois e publicados na Casa das Ciências e que mobilizam também os nossos próprios estudantes, e isso também é uma mais-valia para eles. A questão da investigação, através de encontros como este, que estamos aqui presentes para a partilha também de conhecimento, de práticas, e que mobilizam também os nossos estudantes, são uma mais-valia na introdução também a estas questões da produção científica, da produção de conhecimento. A colaboração, também são locais propícios para que efetivamente possamos envolver os nossos professores cooperantes e outros professores para estas questões. E, por fim, então, concluía realçando aqui alguns aspectos quanto à importância das competências para o exercício da profissão, da diversificação de práticas que estejam centradas então nos professores, e quando falo na formação de professores estamos aqui a falar também ao nível não só da formação inicial como também da formação contínua, ou seja, eu recorreria aqui ao que a professora Maria do Céu Roldão estava a dizer, que é o desenvolvimento profissional, não é? Ou seja, um contínuo, não deve ser visto de forma separada, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. E muito obrigada então pela vossa atenção. Muito obrigada. Aqui só fechar. Então tem que fechar e voltar a abrir este, acho que é este. Para aqui. Então, cabe-me a mim fazer uma breve intervenção no seio desta mesa redonda. Vou tentar ser o mais breve possível, até porque as ideias que eu preparei para aqui partilhar convosco já foram todas elas referidas pelas intervenientes anteriores e, portanto, aqui se percebe que organizamos não um painel de debate, de divergência de ideias, mas uma mesa redonda em que há uma grande convergência de visões relativamente ao tema da nossa mesa das competências. Quando preparei aqui a minha breve intervenção, eu revisitei um artigo que já escrevi, já lá vai uns quantos anos, em que discuti a profissionalidade docente recorrendo à ética e, portanto, discuti o que é ser professor mediante critérios de procedimento ético e acabei por me fazer sentido convocar esses 4 critérios que aqui estão, porque, tal como a Maria do Céu disse no início, acabam por ser critérios que são de dimensão estrutural. E, portanto, sendo de dimensão estrutural, não estão todos eles alcançados nem conseguidos na sua plenitude, mas estamos, de facto, num caminho para, no momento atual, com os desafios atuais, com as competências-chave que estão consignadas no perfil dos alunos, de facto, estes são os critérios que nos convocam como professores. Eles são diferentes, mas todos eles se relacionam entre si. Até direi que o primeiro, o fim da atividade profissional, que acaba por se ligar de uma forma mais estreita à noção de competência, porque de facto um professor competente é um professor que concretiza, que consegue fazer com que os alunos aprendam. E aqui não se pode falar só em desenvolvimento de aprendizagens, mas também conseguir desenvolver nos alunos as competências que, e a Lourdes referiu isso, as competências que eles precisam para serem cidadãos, para profissões que ainda desconhecemos e que são as profissões do futuro. E, de facto, este primeiro critério provoca na nossa profissão de docente todos os outros, ou seja, a autorresponsabilização, porque não podemos esperar que sejam
que seja o Ministério que venha dizer e orientar o professor para se desenvolver profissionalmente. Não, isto cabe-nos a cada um de nós, exatamente porque queremos concretizar o melhor possível o fim da atividade profissional, então temos que procurar formação que é de caráter permanente, que é de caráter contínuo, para nos desenvolvermos profissionalmente. E, claro que isto se liga também ao princípio da autonomia, que tem que estar presente em toda a ação docente. E na autonomia eu convoco aqui um conceito trazido pela Edwards, que não gosta, esta autora não gosta muito do termo autonomia, porque, por lhe parecer que pode ser entendida essa autonomia como um trabalho isolado. E, portanto, ela propõe a alternativa, mas com o mesmo sentido daquilo que nós consideramos que é o princípio da autonomia, ela propõe o conceito de agência relacional. E esta agência relacional, por um lado, coloca a ênfase nos professores como agentes, e, portanto, como agentes, como decisores curriculares, como gestores do currículo, mas sempre em colaboração com os seus pares. Exatamente, e já foi referido pelas minhas colegas, a nossa profissão é uma profissão complexa, com muitas dimensões, muitas facetas, e não conseguimos resolver problemas complexos que todos os dias nos defrontamos de forma isolada, tem que ser em conjunto. E essa colaboração em conjunto para lidar com os problemas com que nos defrontamos tem que ser feita sempre por intermédio da tal teorização da prática, da tal reflexão, e aqui na reflexão trago um pouco a ideia de uma autora da Sauder, que ela colocava 3 momentos na reflexão. A reflexão para a prática. Tudo o que é preciso antecipar e preparar para a prática. A reflexão na prática, enquanto está a decorrer o ato educativo com os nossos alunos, mas depois também a reflexão da prática, sobre a prática, após a prática, e tudo num ciclo muito interativo. E, por fim, o risco da mudança, que podemos até considerar que é inerente à condição humana e, portanto, também tem que ser inerente à condição de professor, e daí esse risco da mudança, embora se possa ser sentido como um risco, também é sentido como um desafio, e, portanto, são os desafios, são esses riscos que nos fazem avançar. Eu tinha preparado aqui algumas ilustrações que trouxe de relatórios de estágio que evidenciam o modo como os nossos estudantes, através da investigação, do pequeno estudo que realizam, de facto, é através da investigação que eles conseguem transformar aqueles saberes mais disciplinares nas várias unidades curriculares em saberes profissionais. E, portanto, de certa forma, conseguindo, através dessa investigação, também serem eles próprios agentes, mas agentes para promover nos alunos competências que são competências-chave do perfil dos alunos. Portanto, desenvolver nos alunos as competências de comunicação, de criatividade, de pensamento crítico, de colaboração, mas também competências de exercício de uma cidadania que se pretende crítica, mas também interventiva, e colocar os alunos não só na problematização, na recolha de dados, mas na tomada de decisões e na procura de soluções para esses problemas. Portanto, eu trouxe aqui exemplos, mas que não vou mostrar, vou terminar, porque já estamos em cima da hora do término desta mesa redonda e ainda queria deixar aqui um tempinho para questões e, portanto, algum debate, que era aquilo que pretendia agora no final. Muito obrigada a todos. Por isso, embora com pouco tempo, mas ainda temos algum tempinho, penso eu, a comissão organizadora ainda nos permite alguma questão que queiram colocar.
às intervenientes na mesa. Posso? Bom, já fechei o PowerPoint, agora espero não levar aqui 5 minutos. Onde é que está? Acho que é este. Então vou mostrar, se calhar, um exemplo que trouxe de um relatório. Vou projetar este. Não sei se está a ver. Não está a ver nada. Já está. Pronto, então trouxe aqui um exemplo de um relatório de estágio em que, numa turma de 6º ano, do 2º ciclo, esta estudante, a Sara Monteiro, desenvolveu um projeto de integração curricular que se chama As Temperaturas na Nossa Escola. Partiu da identificação pelos alunos de um problema ambiental, ou seja, de um desconforto térmico. Isto foi realizado em fevereiro, março, penso que escrevi aqui, acho que foi isso, exato, e dado o desconforto térmico que os alunos sentiam, eles planearam, conceberam um pequeno projeto exatamente para estudar o problema ambiental de desconforto térmico. Portanto, formaram equipas entre os alunos para, mesmo nos intervalos entre as aulas, em vários locais da escola, irem fazendo a medição da temperatura, fazendo o registro. Além do registro obtido com o sensor de temperatura, também registaram a sua sensação térmica qualitativa e, portanto, também perceberam que nem sempre a sensação térmica era igual entre eles, nem sempre coincidia com o registro da temperatura, mas, portanto, depois desta recolha de dados, houve a oportunidade de desenvolver vários conteúdos ao nível da matemática, desde o trabalho de comparação e de dar sentido a estes números racionais representados na notação decimal. Também trabalharam ao nível da representação gráfica, discutiram diferentes tipos de gráficos, as funções dos gráficos, qual o gráfico mais ou menos adequado para representar os dados, e depois preocuparam-se em procurar soluções, e estes são alguns exemplos de soluções que os alunos escreveram para melhorar as condições térmicas. Portanto, não ficaram pela caracterização e pela diagnose e pelo estudo do problema, mas também na procura de soluções, e daí ter trazido este exemplo, que me parece que é um exemplo de uma prática de profissionalidade que se reveste de plena agência. Portanto, aqui colocar os profissionais como dotados de agência. Agência para concretizar o fim da sua atividade profissional, para promoverem nos alunos, neste caso, o exercício de uma cidadania responsável, crítica e interventiva. E, portanto, esta noção da agência, do profissional como agência, é sempre numa perspectiva de também desenvolver nos alunos a capacidade deles próprios serem agentes. Portanto, não queremos alunos, não queremos formar alunos para a passividade, mas sim para problematizar a realidade que está em constante mudança e na procura de soluções para essa realidade. E, portanto, as soluções que aqui escreveram, fechar janelas, fechar portas, engrossando paredes, a questão das cores, onde é que pintar as paredes de uma cor mais escura, etc. E pronto, este foi um exemplo que eu retirei de um relatório de estágio. Mas pronto, mas com isto não era para vos inibir de colocar questões. Ainda podem colocar uma questãozinha antes de irmos para o intervalo. Bom, se não há questões, dou por encerrada esta mesa redonda e agradecer
muito a disponibilidade e a qualidade das intervenções das minhas colegas nesta mesa redonda. Muito obrigada.